Olá, meu nome é Raquel Mendes, eu sou nutricionista e esse é o nosso canal aqui no YouTube para a gente conversar sobre temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Oi, meu nome é Robson Mendes Dutra, eu sou médico e estamos aqui, com mais um vídeo para a gente poder conversar sobre saúde. A gente deseja muito que esse vídeo possa te ajudar, possa te dar ferramentas para você ter mais qualidade de vida. Bom, e como a gente sabe que o nosso público focado são as mulheres, hoje a gente está com um tema assim super bacana, que a gente vai falar sobre a saúde da mulher. Então, assim, tem uma música do Erasmo Carlos que eu gosto muito, porque essa música é super verdadeira. Essa música fala assim: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Então, na verdade, a gente sabe que nós somos muito fortes. Nós temos em nós, assim, desde criança, essa missão de cuidar, essa essência de compartilhar e de cooperar. Quando a gente é criancinha lá, né, nossos 3 aninhos, 2 aninhos, a nossa mãe já coloca nos nossos braços uma bonequinha e a gente já começa a cuidar daquela boneca, a gente dá banho, a gente corta o cabelo, a gente quer alimentar. Então a gente tem em nós assim algo muito intrínseco mesmo na mulher, que é essa vontade de cuidar, que é essa vontade de cooperar, que é essa vontade de realmente trazer muitas vezes o mundo nas nossas costas, né? Então hoje a mulher, ela desempenha vários papéis. A gente sabe que hoje a mulher não é mais como o tempo lá das nossas avós, aquelas mulheres que ficavam em casa. Hoje, claro que tem muitas mulheres que têm esse privilégio. Eu digo que isso é um privilégio, a mulher que pode ficar em casa, que pode cuidar dos seus filhos, que pode dedicar esse tempo maior à família. Isso é um privilégio muito grande. E no decorrer aqui dessa conversa, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês nessa área, como eu também tirei um tempo da minha vida para cuidar aí dos meus filhos. Mas a gente sabe que muitas vezes o nosso dia a dia não é assim. Muitas vezes o orçamento da casa depende, né, do salário também da mulher, e hoje as mulheres estão se tornando cada vez mais cuidadoras mesmo do seu lar, e a mulher chega em um determinado momento que ela tem que cuidar não só da sua família, mas também dos seus parentes, dos seus pais. E a gente sabe que a missão da mulher é algo que vai muito além do que muitas pessoas imaginam. Então esse bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre a saúde da mulher, sobre as fases da mulher, sobre o que a mulher enfrenta aí no seu dia a dia, porque além de tudo, além de ter que matar um leão por dia, a mulher ainda tem muitas questões ligadas à saúde. O Robson tem uma palestra que ele dá sobre a saúde do homem, que ele coloca um painel e o homem só tem um botão. Só um. Pra vocês terem ideia, a mulher parece aquele painel de avião com aquele tanto de botão, então assim, um para cada coisa. Então a gente sentiu, realmente a gente tem muita questão ligada à parte hormonal, e aí a gente tá aqui com um especialista nessa área que vai falar um pouquinho, né, sobre a parte dos hormônios, e a gente vai falar então sobre essa essência da mulher, sobre a saúde da mulher, sobre os cuidados que a mulher tem que ter no seu dia a dia, para ela ter cada vez mais condições de continuar desempenhando também esse papel maravilhoso, que é cuidar de si própria, que é cuidar dos seus familiares. E assim ela continua sendo essa Mulher Maravilha, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria começar a nossa conversa com ela, que fala o seguinte: uma menininha falando, tá? Desconfio que no dicionário de heróis a foto da minha mãe será localizada na definição de Mulher Maravilha. Quantas vezes os filhos olham pra gente e acham isso mesmo, né? Que a gente é essa mulher, né? É verdade, a mulher tem assumido um papel muito importante mesmo na sociedade, né? É tão interessante que em 1970, para cada mulher que infartava, eram 10 homens, né? E hoje esse percentual caiu muito. Hoje, para cada 3 homens, uma mulher infarta. E as pessoas perguntam por quê, né? Qual que é o motivo disso? É porque a mulher mudou o seu comportamento. Hoje ela assumiu a responsabilidade da chefia do lar, ela vai para o mercado de trabalho, a mulher está debaixo de estresse como o homem, está fumando, está com sobrepeso, não faz atividade física. Então a mulher está adotando o perfil do homem. Se a mulher está adotando o perfil do homem, a mulher vai morrer também como o homem, não é? Antigamente as doenças do coração
era uma doença, era marcadamente uma doença masculina. E hoje isso se democratizou por causa do perfil da mulher, né? O comportamento da mulher. Então, na verdade, o que mudou, então, foi esse comportamento, como eu falei no início. As mulheres, elas não têm mais, muitas vezes, essa rotina de estar vivendo uma vida mais tranquila. E hoje a mulher tem um estresse, né, Robson, muito grande, né? Então, porque além de todas essas atividades, tem toda a questão dos filhos, tem muitas vezes que cuidar dos seus familiares, então a mulher, ela passa por uma desordem, muitas vezes voltada para essa parte do estresse. A mulher é comparada com uma Mulher Maravilha, né, porque ela assume várias funções, né? A questão do lar, a questão dos filhos, a questão do marido, né, o mercado de trabalho, como você disse, os pais também, né, os familiares. Então ela está adotando assim muitas funções. Então com isso a mulher está ficando sobrecarregada, está havendo um aumento muito grande de casos de depressão no meio das mulheres. Não é isso? Isso, e a gente percebe que existem então algumas fases expressivas, né, específicas da vida da mulher. Então a gente tem aí o início, né, que é a menarca, que é onde a menina lá com seus 11 anos, ela inicia então a primeira menstruação. E algo interessante para a gente enfatizar nessa conversa é que cada vez mais as meninas estão menstruando mais cedo. O que está acontecendo? Eu estava conversando esses dias com uma amiga e ela estava dizendo que a filhinha dela de 9 anos já está desenvolvendo os seios, já está quase que, ela está percebendo que ela já está quase menstruando. E a gente sabe que os estímulos que as meninas vêm sendo expostas, né, através das redes sociais, através de são tantos os estímulos que está trazendo isso à tona cada vez mais cedo, né? Então a menina tem menstruado cada vez mais cedo e sofrido as consequências disso. E outra questão também, a questão da estrogenicidade. O mundo está ficando feminino, né? Tem nascido mais fêmea do que macho. Por quê? Por causa da quantidade de estradiol que a gente está sendo submetido. Por exemplo, essas garrafas PET, né, eliminam muito estrogênio. O uso da mamadeira quando a criança é bebê, né? O uso do micro-ondas, isso tudo tem provocado um aumento muito grande no estrogênio. Então, um dos motivos que as meninas estão menstruando mais cedo é o alto nível de estrogênio que a gente está sendo submetido. Então a gente inicia, né, nós mulheres, praticamente a vida mesmo voltada para essa parte da mulher. Então no início, na primeira menstruação, por volta dos 11, 12 anos, depois a mulher vai então para a vida adulta, e aí começa todas as questões relacionadas à vida adulta. Aí inicia então o climatério, onde após os 35 anos a gente sabe que começa a ter uma queda aí de produção de progesterona. E aí inicia aí todas as questões que as mulheres têm pânico, que é voltado aí para a questão da menopausa. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas fases de uma forma mais detalhada. E aí a gente sabe também que existe a outra fase, que é a fase então existe o climatério, existe então a menopausa, que é 1 ano sem menstruação, e a pós-menopausa, que é onde os hormônios cessam completamente. E aí nesse momento a gente percebe que as mulheres, elas precisam de ajuda, então precisam de recorrer sim a médicos especialistas que possam ajudá-las aí nessa renovação, nesse reequilíbrio aí da parte hormonal. Então essas informações a gente quer trazer para vocês, porque são informações muito importantes que falam direto e que impactam direto na qualidade de vida da mulher. Então, Robson, vamos começando falando um pouquinho sobre a adolescência. A gente percebe que cada vez mais as meninas estão começando a utilizar anticoncepcional cada vez mais cedo, né? Então, seja por uma parte de estética, muitas meninas tratam espinhas com anticoncepcional. E o que isso tem impactado aí na mulher? É muito interessante, né? Porque o anticoncepcional, ele é um hormônio sintético, ele é algo estranho ao nosso corpo. E quando a mulher começa a usar o anticoncepcional mais cedo, ela vai ter consequências muito importantes, né? Uma delas é a menopausa precoce, porque esse anticoncepcional ele provoca uma queda muito grande na testosterona. Com isso, a mulher, né, começa a ganhar peso, começa a ter estria, começa a ter gordura localizada, ela começa a perder energia, disposição, começa a ter queda de libido. Então ela começa um envelhecimento precoce com o uso do anticoncepcional, né? Além disso,
pelo fato de ser um hormônio estranho ao nosso corpo, ele pode ter efeitos colaterais, né? Nós temos aí trombose, nós temos aí embolia pulmonar, inclusive no Facebook nós temos as vítimas do anticoncepcional. Então, é uma coisa que a gente alerta muito as moças jovens sobre essa questão do uso do anticoncepcional e suas prováveis consequências. E a gente tem percebido lá no nosso consultório cada vez mais cedo, né, as meninas começam a utilizar o anticoncepcional. Então, e aí quando você começa a utilizar muito cedo, você passa aí uma vida aí, porque hoje as mulheres estão se casando mais tarde, estão tendo filhos mais tarde, então assim, muitas vezes faz uso contínuo aí por mais de 20, 25 anos desse hormônio, que é um hormônio sintético, como o Robson falou, então ele já não se encaixa bem. E aí vem todos os desequilíbrios, vem todas as questões aí relacionadas à mulher. Agora, dentro dessa fase ainda, antes de a gente chegar propriamente na fase do climatério, que eu tenho visto muito, Robson, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do ovário policístico, muita gente com endometriose, com ovário policístico. Por que existe tanto essa patologia? Olha, o que a gente tem que entender é que a gente trabalha no contexto de saúde global, holístico, né? Que é algo mais complexo e completo, né? A questão hoje é base, o que a gente começa a falar lá na base, é a questão nutricional, né? É a questão do uso desse industrializado, a questão da falta de atividade física, é a questão da gestão do estresse. Então, se você já pega uma mãe que ela já vem com esses problemas, com essas deficiências, o que vai gerar disso aí? Vai gerar uma semente, vai gerar um fruto também com alguns problemas. E é isso que a gente vê, como que tem aumentado muito essas doenças, né? Alzheimer, Parkinson, autismo, a síndrome do ovário policístico, mulheres com muita dificuldade para engravidar, né? Então, o que a gente tem que olhar não é só a parte hormonal, mas sim todo o seu contexto. Quando a gente fala em fazer uma modulação hormonal, fazer uma reposição hormonal, o hormônio é a última coisa que a gente mexe. Então, primeiro a gente tem que mexer em toda essa base, toda essa sustentação da nossa saúde. Então, Raquel, a questão não é só a parte hormonal, a questão é a parte de comportamento. O comportamento influenciando aí no surgimento de várias patologias, né? E aí, então, a mulher passou por essa fase, então, do período do anticoncepcional, aí ela entrou na fase adulta, e aí ela entra, então, nessa fase do climatério. Acho tão interessante essa definição, né, de climatério, que na verdade, é um período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa, né? Então, esse nome climater, né, é uma palavra grega, que é um processo, na verdade, de transição da mulher. E aí vem, então, essa fase que a gente conhece tão bem, que é a fase da pré-menopausa, né? E aí começa... Por que pré-menopausa? Porque, na verdade, a menopausa é 1 ano sem menstruação. Então, quem ainda não ficou esse período de 1 ano sem menstruação, ela se encaixa nessa fase aí de pré-menopausa. Aí começa aqui os calorões, aí a questão da sudorese, né? Ressecamento vaginal, irritabilidade, dor de cabeça, inchaço, né? enxaqueca, né? No período que ela menstrua, ela tem muita TPM, cólica, fluxo intenso, né? Então essa é a fase onde existem essas quedas hormonais. E quem não passa por isso, né? Na verdade, as principais queixas que a gente recebe todos os dias tem a ver com essas fases aí, com esses sintomas que a mulher tem. E as mulheres têm sofrido muito com a TPM, né? Muitos maridos reclamando das mulheres nesse período de TPM. Olha só, o que acontece na fase do climatério, como a Raquel abordou, que existe essas quedas hormonais. Agora, se você pensar direitinho, é o seguinte: quando a mulher está no seu esplendor hormonal, que é na fase de 20 anos, e quando ela entrou totalmente em esgotamento, que é aquela vovozinha, ela não tem esses calores, tá certo? Ela não tem essa repercussão. Mas o que acontece? Acontece que é nessa fase onde existe o que a gente chama de predominância estrogênica, onde existe um desequilíbrio entre a progesterona e o estradiol, que vai provocar toda essa repercussão.
tá certo? Então o que a gente faz? A gente faz uma avaliação hormonal e a gente começa a dosar os hormônios para a gente tratar essas pacientes. E lá a gente tem tido muito sucesso nisso aí, porque você começa a reequilibrar aquele hormônio que está em falta. E a mulher, então, vem para o equilíbrio, né? Melhora o quadro clínico. Então, na verdade, quando a gente inicia o climatério, que começa a ter perdas hormonais, o principal hormônio que começa a decair é a progesterona, né? E a gente sabe que a progesterona é responsável por várias questões, principalmente pela parte da labilidade emocional. Por isso que a mulher começa a ter toda essa instabilidade emocional, e aí vem esses problemas da TPM e tudo. Então, assim, a progesterona é um hormônio muito importante. A gente poderia comparar, talvez, com a testosterona para o homem? Seria isso? Isso aí, né? Quer dizer, existem 3 hormônios, estradiol, testosterona e progesterona, que eles têm que estar em equilíbrio, né? O que acontece nessa fase é que tanto a progesterona quanto o estradiol, existe uma queda desses 2 hormônios. Só que a queda na progesterona, ela é mais abrupta, ela é mais importante. Porque a progesterona e o estradiol é como se fosse um casal dançando, eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que estar em harmonia. Então, como existe uma queda maior na progesterona do que no estradiol, esse desequilíbrio gera toda essa sintomatologia, né? Tá vendo, gente, que não é fácil não a vida da mulher, mas a gente vai vencendo. E aí, assim, a gente entra, então, na fase propriamente dita da menopausa. Então, aí a menopausa muitas vezes pode acontecer aí por volta dos 45, né, 47. Tem mulher que mais tarde um pouquinho, outras tem menopausa precoce. E aí, o que é, então, essa tão dita menopausa? Menopausa é isso aí, quando existe o esgotamento dos hormônios, né? Começa a esgotar, as células começam a sentir falta daquele hormônio e começa a ter essa repercussão clínica. É tão interessante, Raquel, que quando a pessoa ela já vem no investimento desde cedo, né, tendo uma dieta saudável, tendo um estilo de vida saudável, ela adia esse processo da menopausa. E quando ela passa pelo processo da menopausa, ela não passa com tanta repercussão clínica, né? Mostrando como que é importante o estilo de vida da pessoa. Afeta, né? Então, a menopausa é isso aí, é o esgotamento dos hormônios. E ele vai acontecendo, né, aos poucos. Começa aos 35 anos, 25, por volta de 30 anos, começa aquela queda, que ela é lenta e ela é progressiva, até esgotar toda a produção, né? E quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, é o que a gente fala que iniciou ali o período da menopausa. E assim, eu quero trazer um caso clínico interessante que eu tive acesso, de uma paciente aí na faixa dos seus 43 anos, casada, sem libido, muito cansada, muito irritada, e ela percebeu que possivelmente ela estava tendo então quedas hormonais, talvez o problema dela estava centrado aí nessa parte de hormônio, nesse desequilíbrio. E aí ela foi procurar um médico, foi procurar um profissional da área da saúde, e o médico virou para ela e falou o seguinte: olha, o que você está sentindo nessa fase é normal. Ele disse que toda mulher tem que passar por isso, e que quanto ao sexo, porque ela reclamou, né, que estava sem libido, que estava sem energia, sem disposição, e é uma queixa muito comum das mulheres falar sobre essa questão do libido, que chega nessa fase, elas realmente se encontram sem libido. A pessoa falou que ela tem que colocar a roupa e como se ela fosse para academia, tem que marcar o horário com o marido, colocar a roupa e ir. Não tem que ter sentimento, tem que sentir nada, porque na verdade ela tem que fazer isso como uma obrigação. Você concorda com isso, Robson? Você acha que a mulher tem que se submeter a isso mesmo? Olha, o que a gente está falando aqui, não é que a informação é a maior arma que nós temos contra essa situação. E a gente vê esses casos todos os dias, né? Essa é uma dos motivos de maiores procuras que nós temos ali na clínica. E ontem mesmo nós atendemos no retorno uma paciente de 55 anos que ela estava sem libido, ela disse que não sentia mais atração pelo parceiro, ela estava muito irritada, estava sentindo muitas dores no corpo, inchada, e com ressecamento vaginal, ela estava muito poliqueixosa, né? E ali nós começamos a fazer todo o tratamento, né? Uma coisa que eu quero deixar claro
quero repetir aqui, que não é você só tratar os hormônios. Então, a gente começou um processo de detox. A gente vive num mundo muito contaminado, né? De metais pesados, de parasitas, né? Então, nós começamos a fazer uma limpeza no corpo dela. Um detox intestinal, um detox hepático, né? Nós fizemos ali uma suplementação, nós mudamos a dieta da paciente, nós iniciamos a atividade física e depois nós iniciamos os hormônios. E ontem ela voltou, e voltou assim muito encantada, voltou assim muito feliz, porque voltou tudo, sabe? Assim, aquela atração pelo parceiro, e ela me disse que a situação ficou assim muito agradável, né? E, gente, saúde é vida, saúde é energia, é disposição, né? É libido, é dormir bem. Quer dizer, a saúde de forma integral. Isso. E assim, então é muito importante você que está aí nos assistindo, se você está passando por esses problemas, porque a gente vê que é algo muitas vezes assim, talvez generalizado nesse contexto aí da fase da vida da mulher, né, saiba que tem solução. Então procure um especialista nesse assunto, porque você não é fadada a viver com esse problema aí a vida inteira. Ele tem solução, né? Hoje os médicos, a medicina está cada vez mais avançada nessa área, então a gente consegue sim ter todo esse reequilíbrio, né? E muitas vezes a mulher, ela não procura um especialista, ela tem medo, porque tem algo que se cogitou muito, se falou muito por muito tempo, que o hormônio dá câncer, né? Não existe isso aí, e assim, na verdade, não é bem assim. Fala um pouquinho sobre essa questão. Bom, nós falamos aqui do hormônio sintético, que é o anticoncepcional, né? Que é muito usado. O que acontece? Nós temos aquele hormônio sintético, que ele é bioidêntico, e que ele é igualzinho ao hormônio que nós produzimos, né? Chama a testosterona base, a progesterona base, o estradiol base. A configuração química é igualzinho que nós produzimos. Só que existe uma lei universal que diz que você não pode patentear nada daquilo que a gente produz. Então, a indústria farmacêutica pega esse hormônio bioidêntico, muda a configuração química e faz a patente desse hormônio, tá certo? Só que esse hormônio, ele encaixa no receptor da célula, mas não encaixa de forma harmônica. E pelo fato dele não se encaixar de forma harmônica, o hormônio sintético, ele provoca um efeito colateral, né? Ele é até mais potente do que o bioidêntico, porque o bioidêntico é gentil, ele tem uma ação fisiológica sobre a pessoa. Então o hormônio sintético, ele provoca efeito colateral, ele pode provocar a trombose, a embolia, ele pode provocar o câncer sim, mas o hormônio sintético. Nós, da medicina integrativa, a gente trabalha com saúde, né? Nós trabalhamos com hormônios bioidênticos. Esse hormônio bioidêntico é igualzinho que você produz. E esse hormônio é seu amigo, ele é anticâncer. Ele te dá energia, te dá libido, massa magra, queima gordura localizada, né? Ele vai te trazer saúde. Então, essa é a diferença entre o hormônio bioidêntico e o hormônio sintético. Bom, é muito importante isso ficar claro, né? Para a gente poder realmente entender tudo isso aí. Agora eu queria ressaltar esse contexto de vida que a mulher muitas vezes ela está passando quando ela entra nessa fase da menopausa. Então assim, a gente viu aí que existe toda uma oscilação hormonal, existe toda uma oscilação em relação às emoções, ao humor. Muitas vezes essa mulher que já está nessa faixa aí dos 45, 47 anos, é a fase que os filhos já estão saindo de casa, às vezes estão indo estudar em outro lugar, ou já estão casando. É a fase, muitas vezes, que o marido, hoje a gente tem vivido muito isso, né? Muitas vezes o marido está desempregado nesse momento, ele está sendo recolocado aí no mercado de trabalho, e a mulher tem assumido cada vez mais as funções. É uma fase, gente, que a mulher muitas vezes está cuidando dos seus pais, porque a gente sabe que volta muito para a mulher, e a mulher ela assume essas responsabilidades. Então é uma fase que a mulher ela está passando por um processo de mudança muito grande na vida dela. Então é nesse momento que a mulher ela precisa ser compreendida, ela precisa realmente de conversar sobre esse assunto, ela precisa de alguém que possa ajudá-la a resolver essas questões. Então um casamento fortalecido, né, com toda essa parceria é muito importante nesse momento, né? Porque a mulher muitas vezes ela está passando por muitas mudanças, ela sofre com tudo isso.
Então é muito importante que o marido, que os filhos saibam compreender esse contexto aí da vida da mulher. Sem dúvida, né? Esse apoio emocional, ele é fundamental para que a mulher tenha saúde, né? Porque é um momento, como a Raquel está falando, um momento de mudanças, um momento que a gente chama do ninho vazio, né? É um momento que existe a fragilidade dos pais. Então, é um momento que, se a mulher não tiver um equilíbrio emocional, tranquilidade, ela vai ser muito afetada. E a principal fator desencadeante para esse desequilíbrio hormonal na mulher, e que a gente vê muito hoje, porque, como eu disse aqui, a mulher indo para o mercado de trabalho e assumindo várias funções, é o estresse, né? O estresse, ele é muito agressivo à cascata hormonal, ele consegue desorganizar toda a cascata hormonal, provocando, né, esses quadros de depressão, provocando esses quadros de TPM, provocando toda essa desorganização na vida da mulher. E muitas vezes nesse contexto, nesse tempo, a mulher também está com sobrepeso, né, está se alimentando mal, não pratica atividade física, então tudo isso vem influenciando para esse mal-estar, para o agravamento desses sintomas, o padecimento, né, da mulher, né? Uhum. Tudo isso provocando esse quadro na mulher. Bom, e a gente já está chegando então no final desse bate-papo, e aí agora, né? Então a mulher chegou nessa fase, o que ela tem que fazer, né? Em primeiro lugar, talvez a gente seríamos unânimes em falar que ela precisa procurar um médico, né? Procurar um especialista. Procurar uma pessoa, um especialista, né, que tem experiência nessa área, que você pode ter uma ajuda muito grande nisso aí, para você voltar ao seu equilíbrio, para você retornar à sua saúde, né? Uhum. A gente trabalha muito com esse objetivo, né? Você novo de novo, né? Você que já teve a saúde, já teve energia, já teve disposição. A proposta do Instituto Ana Cainosa é isso, é trazer a pessoa para o anti-age, para o rejuvenescimento. E a gente sempre vai falar, né? Independente da situação, você precisa praticar atividade física, então ajuda demais nessa fase, né? Então a mulher que hoje ela é adepta de uma atividade física constante, ela tem menos efeito aí com relação à menopausa. Uma mulher que se alimenta adequadamente, faz uso aí de nutrientes, de reposição, suplementação, né, de vitaminas e minerais. Uma mulher que ela está menos suscetível a passar por esse mal-estar que a menopausa ela pode causar. Então, nós falamos as dicas para vocês. Então, procure um médico, mas um médico realmente que entenda do assunto, né? Realmente um especialista, um médico voltado para uma medicina mais do estilo de vida, que possa te ajudar aí nesse processo. Faça atividade física regularmente, isso é muito importante, que vai te ajudar nesses sintomas. Procure ter uma alimentação saudável. A gente sabe que o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar principalmente, o excesso de alimentos inflamatórios vai dificultar aí essa fase da vida da mulher, porque vai trazer mais, vai agravar ainda mais esses sintomas. E existe um momento muito importante onde você precisa cuidar das suas emoções. Então passe por um período de meditação, tire nem que seja 5 minutos por dia para fazer ter um tempo realmente só para você, cuide de você. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos os nossos principais clientes. Se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar da família? Como é que a gente vai cuidar das outras pessoas? E também tenha em mente propósito, né? Algo que possa ressignificar a sua vida. Às vezes você está passando por uma fase que você não está vendo sentido na sua profissão ou em outras coisas. Eu mesmo consegui me ressignificar após os 40 e isso foi muito bacana, descobri uma nova profissão, um novo estilo de vida. Então, assim, eu posso dizer que hoje eu praticamente não tenho sintoma nenhum de menopausa, não sofro desses sintomas. Então, isso tudo está relacionado ao seu estilo de vida, né? E descubra essa mulher aí que existe em você, que é uma mulher muito forte, muito guerreira, capaz de passar por muitas situações. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a saúde da mulher. E aí eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, que você desse um like aí, que você compartilhasse com as pessoas, com as suas amigas, que você sabe que precisa de ouvir aí esse conteúdo. E deixe seus comentários, que a gente vai estar atento aqui para te ajudar em temas que for pertinente aí à sua saúde. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito, né?
e que você possa divulgar e possa fazer perguntas. Foi um prazer ter você aqui.